paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 37 e versículo de número 5, que diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Agora nós vamos ler o versículo de número 9, que diz assim: Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que estiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Tenha cuidado a quem você relata os teus sonhos, a quem você relata os projetos que Deus tem na sua vida. A palavra do Senhor nos diz que quando José, ele teve 2 sonhos, ele relatou ao seu pai e aos seus irmãos. Ninguém compreendia os sonhos que ele teve. Tem sonhos que Deus coloca no nosso coração, que Deus mesmo nos faz sonhar, irmãos, que as pessoas não vão entender. Muitos vão olhar para você e vão dizer assim: é presunção do coração dela. Ele quer ser melhor do que os outros. Por quê? Porque não compreende que Deus te chamou ramando cai arrasto para algo grande. Eu estou conversando com pessoas que Deus, ele te chamou para coisas grandes. Ele colocou sonhos e projetos no teu coração que quando você abre a boca para falar, muita gente discorda, muita gente pensa que você está querendo ser superior. E é por isso que Deus te trouxe aqui para te falar: cuidado. Cuidado em quem você tem confiado e a quem você tem contado os sonhos que Deus coloca no seu coração, que Deus planta na sua vida. Porque aquilo que Deus faz, irmãos, muitas vezes vai soar como loucura para aqueles que estão na carne. Quando os irmãos de José ouviram o relato dele, a Bíblia nos diz, irmãos, que eles não gostaram. E eles começaram a ter ciúmes de José. Eles já odiavam a ele. Mas agora começaram a ter ciúmes. Sabe por quê? Porque Deus havia escolhido ele para destaque. Quando Deus nos escolhe, meu irmão e minha irmã, para Deus destacar, porque não tem para onde correr, irmãos. Na casa de Jacó, o destaque era José. Deus havia escolhido. Quando Deus te escolhe, irmã, é diferente. Quando Deus te escolhe, meu irmão, é diferente. Em muitos lugares você vai ser excluído. Muita gente não vai gostar de você, é isso mesmo. Muita gente vai tirar conclusões precipitadas, arabacantarás sobre você. Muitos vão dizer que você não é digno de viver o que está vivendo. Então, se você tem sonhos e projetos de Deus, se prepare, porque você vai ser rejeitado em muitos lugares. Muitas pessoas não vão querer entender que Deus é na sua vida, que foi Deus, Serabacantarai, que te escolheu, que é Ele que tem algo contigo. Isso aconteceu, meu irmão e minha irmã, com José. José relatou aos seus irmãos e ao seu pai, não foi querendo colocar inveja, não foi querendo colocar ciúmes deles, não. José relatou porque José era inocente. José achava, irmãos, que ele poderia confiar na sua própria família. Eu estou conversando com pessoas que Deus está dizendo: cuidado com o seu próprio sangue. Não é para todos, mas Deus sabe. Cuidado com aqueles que são teus parentes. Cuidado com aqueles que estão próximos, porque tem pessoas que são como os irmãos de José. Tem pessoas que não vão te compreender. Tem pessoas que vão achar que é você que está querendo ser melhor. E muitos deles, pior, vão te perseguir. Porque a Bíblia diz que depois dos relatos, dos sonhos que José teve, os irmãos começaram a ter ciúmes dele e tramaram a morte dele. Quantas pessoas querem matar os teus sonhos e os teus projetos? Quantos não quer que se concretize o que Deus falou para você? Mas o Senhor está dizendo: tenha sabedoria. Declare comigo: eu não vou confiar os sonhos que Deus me deu a todo mundo. Eu não vou confiar os sonhos que Deus me deu a todo mundo. Irmãos, tem sonhos que é nosso e de Deus, não adianta. Não adianta, por mais que você ame alguém, por mais que você tenha apreço por alguém e esse alguém tenha por você, tem coisas que você não pode falar. Você observa que Jacó, ele amava José. A Bíblia relata que ele amava mais a José do que todos os seus filhos, porque José era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de mangas compridas para José. Ele destacou José dos irmãos dele, mas a Bíblia diz que nem Jacó entendeu os sonhos que Deus deu para José. E tem momentos na nossa vida, irmãos, que nem quem a gente mais ama vai nos entender. E não adianta você tentar incutir na mente de quem não está entendendo.
Não adianta você querer contar e querer que a pessoa entenda. Então por isso Deus está te trazendo este alerta e dizendo para você vigie. Vigie porque eu quero ribicantaramandarraia, ter um particular contigo. Vigie porque eu quero te revelar sonhos e projetos que vai ficar entre eu e você, diz o Senhor. Eu estou vendo a palavra segredo. Enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo me diz: eu diga que eu quero ter segredo, minha filha. Diga, Ramandocai, que eu quero revelar o oculto, o profundo e o escondido. Mas eu quero que ela guarde o segredo. Declare comigo: eu vou guardar o segredo. Não é tudo que Deus vai me revelar que eu vou falar. Eu vou guardar o segredo, não é tudo que Deus vai me revelar que eu vou falar. Tem coisas que nós podemos contar, irmãos, mas tem coisas que não. Tem coisas que se a gente contar, o inimigo vai tramar para tentar destruir. O inimigo vai usar pessoas com inveja. Vai usar pessoas com ciúme, com raiva, com ira. Porque os irmãos de José, eles estavam ali realmente muito irados com aquilo tudo. Já não bastava José ser escolhido pelo pai para destaque. Agora Deus escolheu a José. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Jacó também sonhou. Antes disso tudo acontecer aqui, Deus deu 2 sonhos para Jacó. Quando Jacó ainda era jovem, o Senhor se apresentou para ele. Quando ele saiu da casa de seu pai, indo para a casa de Labão, o Senhor se apresentou para ele em sonho. Deus falou com ele em sonho também quando mandou ele retornar para a casa de seus pais. Ou seja, Deus falava também com Jacó em sonhos. Então, automaticamente, se cumpriu na vida de Jacó, ia se cumprir na vida de José. Você acha que os filhos de Jacó não conheciam as histórias de Jacó? As histórias de que Deus falou com ele, que Deus se apresentou para ele, a história da escada de Betel, você acha que os filhos dele não conheciam? Claro que sim, irmãos. Então é claro que eles ligaram isso a José. Eles entenderam o Deus que se apresentou ao nosso pai, se apresentou também a José, e como cumpriu na vida de nosso pai Jacó, vai cumprir também na vida de José. Então o que foi que eles tentaram fazer? Eles tentaram impedir, porque tem gente que é assim, irmãos. Quando eles não conseguem tirar os sonhos que Deus colocou na sua vida, eles tentam matar. Eles tentam remover. Porque no caso de José foi assim. Eles tentaram matar José. Se Deus não estivesse com José, irmãos, José não ia ver o sonho dele concluído. Não ia ver Deus trabalhando na vida dele como Deus trabalhou. Ele não se tornaria governador. Porque tem pessoas que não brincam. Então por isso o Senhor traz alerta para a nossa vida. Então por isso o Senhor diz para nós: vigiar em quem você tem confiado. Vigiar em quem você é ribicantaraia. Tem aberto a tua boca para contar os sonhos. A irmã, são sonhos e projetos. E eu vou confiar. Deus está dizendo: cuidado. Cuidado, porque nem quem você mais ama muitas vezes está preparado para ouvir o que Deus tem na sua vida. Porque o que Deus tinha com José, irmãos, era grandioso demais. Deus havia chamado aquele rapaz para destaque. Deus havia escolhido ele para governar. Você tem noção? Ele iria governar, irmãos. Ele seria o segundo homem mais poderoso do mundo, porque o primeiro era Faraó na época. Ele seria o segundo mais poderoso. Então o que Deus tinha para ele era muito grande. O que Deus tem para você é muito grande. E é por isso que Deus está dizendo: José, se cale. Deira mandou cair arrasto. Aprenda a guardar segredo. Ai, irmã, porque tem horas que eu tô tão feliz e eu quero contar. Eu sei, Deus também sabe. José também estava feliz. Deus havia se revelado, se manifestado para ele, irmãos, e mostrado que ele seria um governador, que ele seria um grande líder, que Deus iria exaltar a ele, que ele havia sido escolhido perante os seus irmãos ali, que o destaque na casa de Jacó seria José. Mas a alegria dele incomodou os seus irmãos. Você sabia que tem pessoas que querem te ver bem, mas não querem ver você melhor do que elas? Tem gente que quer ver você prosperar, tem gente que torce por você, mas quando vê que Deus está fazendo algo maior na sua vida do que na dela, começa a cobiçar o que te pertence. Começa a ter ciúmes, começa a ter inveja. Porque tem gente, irmãos, que não te fala, mas cobiça, inveja e muitas vezes torce contrário. E Deus está dizendo: eu sei quem está amando o Cai torcendo o contrário. Eu sei quem está olhando para você e sorrindo e dizendo: eu torço por você, mas por dentro não está torcendo. Irmãos, que bom que nós temos Deus na nossa vida, como José tinha Deus na vida dele. Porque se Deus não fosse na vida de José, não adianta. José não ia ver nada daquilo acontecendo.
E tem momentos na nossa vida, irmãos, que se Deus não for pela gente, se Deus não for por nós, quem se levanta contra nós consegue nos destruir. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas, elas não querem a sua luta, porque José, ele passaria por adversidades e problemas, ele passaria por muitas provas até ele chegar ao governo. Mas as pessoas não querem saber das provas que você passou. As pessoas não querem saber que você se esforçou para chegar aonde você chegou. Sabe o que é que elas querem? Deiramando cai arrasto. A posição que Deus te prometeu. As pessoas não querem passar o processo, risdeira cantarai, não querem pagar o preço que você pagou, que você ainda paga para chegar aonde Deus disse que você chegaria. Mas quando você estiver com a bênção, quando chegar à conclusão, eles vão cobiçar e vão querer estar no teu lugar. Porque antes de José, irmãos, chegar ao governo, foi árdua a prova que ele passou. E tem pessoas aqui que estão entendendo. Antes de Deus cumprir o que Deus te prometeu, porque hoje você tem sonhos e Deus está mandando você cuidar deles. Deus está mandando você esconder os teus sonhos e protegê-los. Mas quando esses sonhos se tornarem realidade, não vai ter como você esconder. O destaque será tão grande, José, que não tem como você ocultar nem esconder. José, irmão, se tornou governador e os irmãos de José vieram até ele pedir alimento. Vieram até ele comprar alimento, como Deus havia designado, como Deus havia mostrado para José, que ele governaria. Os irmãos se curvaram diante dele, como Deus revelou a José. Sabe por quê, irmãos? Porque o que Deus fala, Deus cumpre. E Deus te escolheu para coisa grande. Deus escolheu a tua casa e a tua família e isso incomoda, não tem para onde correr. Os irmãos de José se incomodavam com ele mesmo antes de Deus dar os sonhos, mas quando Deus deu os sonhos foi diferente. Quando Deus começa a te destacar, quando Deus começa a mostrar que você é a escolha dele, Ramandocai arrasto, as pessoas elas começam a te oriando rasto, te odiar. As pessoas começam a não te suportar. E talvez você está passando por isso e Deus está dizendo, não se importe, só se cale. Não se importe se estão te perseguindo, se estão te caluniando. Não se importe se não estão entendendo o que Deus tem na sua vida. O que importa é que você e Deus sabem quem você é. O que importa é que você e Deus sabem que você é escolhido por Deus. Os irmãos de José odiavam a ele porque o invejavam, tinham ciúme. Não suportavam a ideia de que Deus havia escolhido a José. E tem pessoas que não suportam a ideia de que Deus te escolheu. Tem pessoas que não suportam a ideia de que Deus te chamou para destaque. Então por isso o Senhor diz, silencie. Declare comigo, eu vou guardar os sonhos e os projetos que Deus me deu. Eu vou guardar os sonhos e os projetos que Deus me deu. Se você falou muito até aqui, se cale. A partir de hoje, essa palavra é um alerta. Já contou o que tinha para contar, já falou algumas coisas que não era para falar. Agora é tempo de você, risdei, cai, arrasto, se calar. Agora é tempo de você silenciar. As pessoas não precisam saber. Ai, irmã, quando elas veem que tiver concluído. Pois é, quando elas veem, acabou. Já tá feito, Deus já fez, é testemunho. Eu não ia contar porque Deus não deixou eu contar. Era um testemunho que Deus estava me fazendo gerar. Você não tem que contar tudo. Você não tem a obrigação de falar da sua vida para ninguém. Você não tem a obrigação de falar dos sonhos e dos projetos que Deus te entregou para ninguém. Então se cale. Deixe Deus trabalhar, porque Deus mesmo vai mostrar. José falou muito. Por isso, algumas adversidades vieram à vida dele. Era necessário José passar? Era, ele precisava ser amadurecido, ele precisava passar por tudo que ele passou, mas a gente tem que entender que tudo isso também aconteceu porque José falou muito. Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você conta, porque tem processos que podem ser mais árduos por a gente falar demais. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra, Deus. Te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, Pai. E o Senhor vai cumprir cada sonho, cada projeto que o Senhor prometeu ao meu irmão e à minha irmã, mas o Senhor ordena hoje
hoje que eles se calem, Pai. E o que eles falaram, meu Deus amado, eu sei que não vai poder voltar, mas, meu Deus, o que o Senhor falar a partir de agora, o que o Senhor revelar a partir de agora, eles venham silenciar até a conclusão do projeto, até o projeto estar preparado para ser revelado. Nós temos que ter a maturidade, Deus, eu sei, de abrir a boca somente quando o Senhor ordenar, somente quando o Senhor mandar. Então eu te peço, traz a maturidade sobre a nossa vida para que a gente não venha contar aquilo que o Senhor nos confiou a pessoas que não é para ser dito, a pessoas que não é para contar, meu Deus. Os irmãos de José não entendiam, odiavam, tinha ciúme, tinha inveja dele. E tem pessoas que não entendem, Pai. Tem inveja, tem ciúme, cobiça, meu Pai. Então por isso eu te peço em nome de Jesus, nos mostra aquilo que nós não devemos falar. Meu Pai, nos ensina a nos calarmos mais, meu Deus, e somente falar o que o Senhor nos ordenar e no tempo do Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigado, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Liberta, restaura, restitui, traz assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, no testemunho de milagre, em nome de Jesus. Amém. Declare comigo, eu vou testemunhar o meu milagre, será para a glória de Deus. Isso é profético. Eu vou testemunhar o meu milagre e será para a glória de Deus. Guarde os sonhos e projetos que Deus te entregou, porque Deus é fiel para cumprir. No tempo certo, você testemunhará do milagre de Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.